de Jesus, toma a vida do teu servo, usa o Senhor poderosamente, fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Tem gente feliz aqui nessa noite? Tem ou não tem? Amém. Eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. E o que uma pessoa feliz faz? Sorrir, né? Agora você vai sorrir para quem está do lado, aí vai dar um abraço bem carinhoso e diga assim: olha, que bom que você veio. Prepara o teu coração, prepara a tua mente. Se você quiser sair do seu lugar, dá um abraço aí no visitante. Não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar, fale com o visitante, fale com aquele irmão que você nunca mais viu aqui na igreja. Dê um abraçozinho bem apertado nele ou nela. Bora continuar de pé, que nós vamos ler a palavra agora, amém? Ainda tem gente feliz aí na igreja? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. A leitura vai ser um pouco longa hoje, mas é necessária, amém? Então vamos ler lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o 20, amém? Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. O 2 diz assim: assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O 3 diz assim: o homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarradas suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passara os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus já havia mandado: espírito mau, sai desse homem. Jesus perguntou: como você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão. Em outras versões vai falar: o meu nome é Legião, porque somos muito. O 10 diz assim: e pedi com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. O 11 diz assim: acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. E o 12 diz assim: os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000 porcos, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. E o 19 diz assim: mas Jesus não o deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você.
E o 20 diz assim: então foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, quero aqui, Senhor, te louvar. Quero aqui te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, te servindo, fazendo a Tua obra. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, que o Senhor venha derramar entendimento, Senhor, sobre essa palavra. Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito de intimidação, todo espírito de desânimo nesse lugar. Assim eu te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, fiquem à vontade. Você vai encontrar também sobre esse mesmo acontecimento, a cura desse homem endemoniado, você também vai encontrar lá em Mateus 8, do 28 até o 33, e tem também lá em Lucas, do 8, do 26 ao 34. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Coloca aí, Zé, por favor. Quanto vale uma vida para você? Queria que você olhasse para o celular e diga assim: quanto vale uma vida? Mas pergunte com fé, isso não é de quem está com fé não. Quanto vale uma vida? Amém? Eu vou responder essa pergunta para você lá no finalzinho dessa mensagem, amém? Então nós vamos levantar aqui duas perguntas nessa noite. Quanto vale uma vida para Jesus e quanto vale uma vida para Satanás? A primeira que eu quero falar é quanto vale uma vida para Jesus. Jesus fez um alto investimento na vida desse homem gadareno. Ele enfrentou a fúria do mar e depois a fúria desse homem possesso. Se você for voltar lá para Marcos 4, você vai ver que o Senhor enfrentou uma grande tempestade para chegar nesse lugar. Então nós podemos dizer que esse homem era um homem importante para o Senhor. O Senhor precisava alcançar ele. E ele enfrentou essa tempestade e também enfrentou esse homem possesso. O escritor desse evangelho vai de um mar agitado para um homem humanamente agitado. Então esse homem era um homem agitado. Você imagina só, queria que você imaginasse comigo essa cena. Alguém que estava nu, que estava no meio de um cemitério. Eu acredito que até comendo aqueles defuntos naquele lugar. Você consegue imaginar essa cena? O quanto que essa cena é forte? Então esse homem era um homem que não era dominado pela sociedade daquela época. Os espíritos tinham entrado no corpo dele e não era só um não, era uma legião. Amém? Então o escritor desse evangelho fala que esse homem estava agitado e o mar que o Senhor também enfrentou para chegar até esse homem estava agitado. Humanamente falando, esses ambos eram indomáveis, mas Jesus os subjugou. Diga assim: Jesus os subjugou. Jesus os dominou. Jesus superou primeiro a fúria do mar e depois esse homem enfurecido. Era noite, e uma noite assombrosa de tempestade. Jesus chega àquele lugar deserto, íngreme e cheio de cavernas. Ele desembarca num cemitério onde havia corpos expostos, alguns deles já eram em decomposição. O lugar em si já colocava medo nos mais corajosos. Você consegue entrar num cemitério à noite sozinho? Aqui tem uns aqui que não vão não. Ó, tem uns ali que estão dizendo que vão, mas eu ainda desconfio que não vão. Agora você imagina, esse homem estava nu, em um cemitério, com corpos ali jogados em decomposição. E quem que chega naquele lugar? O Senhor. Amém? Então aquele homem estava possesso, estava nu, ele estava se ferindo com pedras, ele tinha um aspecto humano bem acabado, não só para aquela época, mas também para hoje. Todos já haviam desistido dele, menos Jesus.
Todas as pessoas daquela sociedade, daquele local que ele vivia, já tinham desistido daquele homem. Eles já tinham colocado ele ali meio que de escanteio. Diz, esse aí não tem mais jeito. Com certeza, se você voltar aí no seu pensamento, na sua mente, você vai ver que tem pessoas que a gente olha e também tem essa mesma impressão. A gente olha assim e diz assim, aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali não tem mais solução. E aquela sociedade daquele lugar olharam para aquele homem, para aquele endemoniado e colocaram ele ali meio que de escanteio. Ele estava ali naquele lugar, não é porque ele queria estar naquele lugar. Primeiramente, ele estava sendo atormentado por uma legião de demônios. Quando eu falo em legião, você imagina quantas pessoas faziam parte de uma legião naquele tempo no Império Romano? Se você for ler, você vai ver que uma legião era composta por cerca de 6.000 pessoas, 6.000 homens. Agora você imagina o quanto que a mente desse endemoniado era perturbada. Ele era perturbado por uma legião. Amém? Então todos haviam desistido deles, menos Jesus. Aquela viagem foi proposital e intencional. Jesus vai a uma terra gentílica depois de um dia exausto de trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar um homem possesso. Diga assim, para salvar um homem possesso. Amém? Então, em segundo lugar, quanto vale uma vida para Satanás? Eu posso responder essa para você. Nada. Uma vida para Satanás não vale nada. Amém? Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. Primeiro, ele tirou ele do meio da família dele. Segundo, ele tirou a liberdade dele. Tirou a sua saúde física e mental. Tirou também a sua dignidade, a sua paz e a sua decência. Então, o que Satanás fez? Acabou com a vida desse homem. Por que ele estava ali naquele local, naquele cemitério? Porque Satanás tinha tirado tudo de precioso da vida daquele homem. Ele estava ali longe dos seus familiares, estava privado de liberdade, ele estava com sua saúde física arruinada, a sua mental pior ainda. Então esse homem estava prestes a morrer. Amém? Havia dentro dele uma legião de demônios. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Nada infundia tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade, destruição. A legião romana era composta de infantaria, de cavalaria. Numa legião havia flecheiros, estrangeiros e combatentes. Então diga assim, uma legião é muito demônio. Amém? Então aquele homem estava ali não porque ele queria, porque o inimigo tinha tragado ele, o inimigo tinha aprisionado naquele lugar, tinha afastado ele dos seus familiares, ele estava com a mente perturbada, ele estava ali a ponto de se acabar. Porque você imagina só a situação de um homem daquele. Ele estava em um local nu, a palavra do Senhor fala que ele estava com pedras passando no seu próprio corpo, então ele estava ali se cortando com aquelas pedras. E você acha que uma pessoa humanamente, mentalmente bacana, ele faz isso com o seu próprio corpo? Ele é capaz de pegar uma pedra ou uma faca, se cortar, ou mesmo estar num local nu, em um cemitério nu. Você consegue imaginar essa imagem na sua mente? Você vê alguém nu já é meio estranho, né? E num cemitério, alguém nu, todo cortado, todo sujo, todo fedorento. Aí você vê o quanto que o amor de Deus é poderoso. Jesus foi naquele lugar para alcançar aquele homem. Jesus foi naquele lugar para transformar a vida daquele homem. Aí eu pergunto para você de novo, o quanto vale uma vida? Posso te dizer que para Jesus vale tudo. Jesus vinha de um
de um dia cansativo. A palavra fala que ele operava muitos milagres naquele tempo, grande multidão o seguia. E mesmo assim, ele não deixou de ir naquele local para poder alcançar aquele homem. Então, uma alma para o Senhor vale muito. Uma alma para o Senhor vale tudo. Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é importante para Deus. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho, o quanto que você é importante para Deus. E você tem dado essa devida importância para o Senhor? Porque aqui a gente vê um homem que estava prestes a morrer. Mas o Senhor foi lá para alcançar aquele homem. Ele foi lá para transformar a vida daquele homem. Nós podemos... Warren Wiersbe diz que nós podemos ver neste texto 3 forças trabalhando. Primeiro, Satanás, a sociedade e Jesus. O que Satanás faz pelas pessoas? Na verdade, Satanás não faz nada pelas pessoas, mas contra elas. O Satanás está todo tempo querendo nos tragar. Ele está todo o tempo querendo dividir a nossa família, destruir a nossa casa, destruir o nosso lar, destruir o nosso relacionamento com o Senhor. Então Satanás, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar, e ele não tem nada para nos oferecer. Amém? Em primeiro lugar, ele domina as pessoas através da possessão. Então aquele homem estava ali porque ele estava dominado por um espírito imundos. Ele estava ali porque ele estava possuído por aquela legião de demônios. E em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Satanás tem arrastado muitas pessoas para a impureza. Pastor, o que é impureza? É o pecado. Quando você está pecando, você está atraindo Satanás para a sua vida. Quando você está fazendo alguma coisa de errado no seu relacionamento, na sua casa, você está atraindo o que para a sua vida? Maldição. Você está atraindo Satanás para a sua vida. Amém? Ele torna as pessoas violentas. Você consegue imaginar esse homem? A palavra do Senhor fala que correntes não conseguiam segurar ele. Então esse homem, ele tinha uma força de uma legião. Nada conseguia parar ele, nada conseguia deter aquele homem. Amém? Então o inimigo nos torna violento, mas ele só vai tornar você violento se você der espaço para ele poder entrar. Amém? Ele atormenta as pessoas. Aquele homem vivia ali porque ele estava atormentado. Ele estava ali sem perspectiva de vida, a família já tinha abrido mão dele, a sociedade já tinha abrido mão daquele homem. Ele estava ali entregue àquela legião de demônios. Mas o Salvador foi de encontro àquele homem. Para quê? Para transformar a vida daquele homem. Amém? E o que a sociedade pode fazer pelas pessoas? Consideramos 3 coisas que a sociedade pode fazer pelas pessoas. Em primeiro lugar, a sociedade afastou esse homem do convívio social. E hoje a gente vê muito isso. A gente vê muitos filhos abandonando os pais. O pai está lá, a mãe está começando no trabalho, bota lá no asilo. Bota para alguém cuidar. Então, o que a sociedade fez com aquele homem? Afastou esse homem do convívio social. Porque para a sociedade não tinha mais jeito aquele homem. O máximo que a sociedade pode fazer por pessoas, ou por esse homem, foi tirar ele de circulação.
Então o que a sociedade fez com aquele homem? Tirou aquele homem de circulação, porque ele estava atormentando o local onde ele vivia. E a gente vê isso acontecendo hoje. Ah, pastor, aconteceu só antigamente? Não, acontece hoje. Outro dia eu estava assistindo a televisão e eu vi um filho com um pai dentro de um carro. Ele chegou com ele, a câmera pegou, ele parou na frente da casa, abriu a porta, pegou a cadeira, botou o pai dele sentado na cadeira e saiu. É forte porque as pessoas hoje não querem cuidar de pessoas doentes, não querem cuidar de quem dá trabalho, não querem perder tempo. Então o que a sociedade fez com aquele homem foi afastar ele do convívio social. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, a sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter esse homem. Colocaram cadeias em suas mãos e em seus pés, mas a prisão não pôde detê-lo. A gente vê aqui na palavra que a gente leu, a gente vê que essas correntes, essas cadeias que tentaram prender ele, nada conseguiu segurar esse homem, porque ele estava possesso de uma legião. Em terceiro lugar, a sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. Por que a sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem? Porque quando a legião pediu para Jesus, para eles entrarem naqueles porcos, o que aconteceu com aqueles porcos? Eles caíram num abismo. Esses porcos morreram. E aí o que fizeram com Jesus? O que aquelas pessoas fizeram com Jesus? Pediram para Jesus se retirar daquele local. Porque eles estavam ali entranhados no meio do pecado. Eles estavam ali acostumados a viver daquele jeito. Então, para aquela sociedade daquela época, aqueles porcos tinham mais importância do que a presença do Senhor. E cuidado de como nós estamos valorizando a presença do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa. Porque aquela sociedade estava perdida porque eles estavam valorizando mais as coisas do que a presença. Amém? Então eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos do que a Deus. E esses homens colocaram o Senhor para poder sair daquele local. Eles pediram para Jesus se retirar daquele local. E o que Jesus faz pelas pessoas? Observamos 3 coisas fundamentais que Cristo faz por mim e por você. Em primeiro lugar, Jesus libertou esse homem da escravidão e dos demônios. É a primeira coisa que Jesus faz quando ele alcança alguém. Ele liberta a gente da escravidão e dos demônios. É a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida quando ele entra. Ele tira a gente da escravidão. Ele tira a gente do pecado. Amém? Israel, coloca aí Marcos, nós vamos ler do 6 até o 15. Marcos 5, do 6 até o 15. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 até o 15. Estou olhando para o fundo. Ô Jesus, perdão, tô ficando velho. O óculos está aqui, mas se não botar na cara não resolve. Amém? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos.
uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entrem neles. E ele lhe deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E o 15 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então aquele homem que estava lá endemoniado, que estava com a legião, deixa lá, meu filhinho. Olha o que ele fala aí no finalzinho: assentado, vestido e em perfeito juízo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele arranca, nos da escravidão e também nos tira essas coisas ruins, amém? Cristo é o atormentador de demônios e o libertador dos homens. Aonde Ele chega, os demônios tremem. Então, aonde Jesus chega, os demônios têm medo. Você lê lá, vou ver lá no comecinho da leitura que a gente fez, a gente vai ver que aquela legião, na hora que viu que era Jesus, o que eles fizeram? Eles foram lá implorar para Jesus tirar ele daquele homem, mas colocar naqueles porcos. Moral da história: eles não queriam sair daquele local. Eles queriam ficar naquele local. Mas o que Jesus fez? Libertou aquele homem. Transformou a vida daquele homem. E aquele homem que estava endemoniado, que estava nu, que estava se cortando, aquele homem se encontra sentado, vestido e em perfeito juízo. Olhe para quem está lá e diga assim: Jesus é poderoso. Amém? Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem a dignidade de vida. É o que nós acabamos de ler no 15. Esse homem era um homem aprisionado, mas o que o Senhor fez na vida dele? Devolveu a sua dignidade. Aquele homem estava vestido, estava sentado e estava tranquilo. O homem estava sentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado, correndo dia e noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Então, quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele primeiro nos arranca da escravidão, nos limpa e depois nos trata. Amém? O homem estava vestido. Este homem havia perdido o pudor e a dignidade. Ele estava nu, havia muito tempo que ele não se vestia. E esse homem estava em perfeito juízo. Amém? Jesus restituiu a esse homem sua sanidade mental. Você sabe qual é a diferença que existe entre sanidade e santidade? Sanidade e santidade. Qual é a diferença que tem entre essas duas palavras? Qual é a letra que tem em uma e que não tem na outra? Sanidade não tem a letra T. Santidade tem a letra T. E o que essa letra representa? Representa a cruz do Senhor. Representa a salvação para nossas vidas. Amém? Aonde Jesus chega, Ele restaura a mente, o corpo e a alma. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus restaura a mente, o corpo e a alma.
Esse homem que era violento não é mais violento. Esse homem que oferecia perigo, ele não é mais perigoso. Aquele homem que a família não queria mais ver, estava lá sentado, estava tranquilo, estava em seu perfeito estado. E olha só, Jesus continua transformando pessoas assim. Jesus continua operando milagres assim. O mesmo Jesus que fez no passado é o mesmo que está aqui para fazer hoje na nossa vida. Mesmo Jesus que operava milagre no passado é o mesmo Jesus que opera milagre hoje. Ele não mudou, o seu nome não mudou, as suas promessas não mudou. Amém? Em terceiro lugar, Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Quem quer receber uma gloriosa missão do Senhor? Só dou levantar a mão. Não tem mais ninguém. Quem gostaria de receber uma gloriosa missão do Senhor? Israel, coloque lá Marcos 5, nós vamos ler só o 18 até o 20. Então Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. 18 diz assim, ó: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E o 19 diz assim: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. E o que esse local Decápolis significava para esse homem? Ali nessa cidade, nesse nome Decápolis, ele nos remete que aquela região tinha 10 cidades. Então aquele homem recebeu uma gloriosa missão para quê? Para poder alcançar as pessoas daquele local. Aí eu pergunto para você novamente: você quer receber essa gloriosa missão? Diminuiu agora, hein? Então esse homem foi curado para quê? Esse homem foi alcançado para quê? Para poder alcançar aquele povo daquela região. Então o Senhor foi ali para alcançar aquele homem e deixar uma semente de transformação naquele local. Amém? Então Jesus o envia como missionário para a sua casa, para ser um testemunho na sua terra. Ele espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas da salvação. Então aquele homem que era rejeitado, aquele homem que era colocado de lado, ele deixou de pregar o terror e começa a pregar as boas novas. Ele começa a falar do amor de Jesus. Então aquele homem foi alcançado naquela localidade para fazer uma missão. E talvez você já foi alcançado para fazer essa mesma missão. Ganhar o da sua casa, ganhar o do seu bairro, ganhar o da sua região, ganhar o da sua cidade. E o que você está fazendo com essa missão? Então aquele homem foi alcançado com um objetivo. Não pense que Jesus faz algo sem intenção. Jesus é intencional em tudo. Ele alcança muitas vezes um na família para quê? Para poder gerar transformação nos outros. Então o Senhor alcançou aquele homem para quê? Para poder alcançar aquelas cidades. Amém? Então aquele homem era um testemunho na sua terra. Ele espalhava medo, agora começa a espalhar as boas novas da salvação. Antes ele era um problema para a família, agora ele é uma bênção. Antes ele era um mensageiro da morte, agora é um embaixador da vida. Aquele homem era um embaixador de coisa ruim. Quem via aquele homem nu no cemitério,
olhava para ele e dizia assim: esse cara não tem nada para oferecer, esse cara não tem nada para me dar. E de repente esse cara que estava perdido, cheio de problemas, com a legião perturbando a sua mente, o seu corpo, agora o Senhor entra na vida dele, arranca toda essa legião de demônio, e esse homem que antes pregava o medo, agora prega as boas novas. Jesus se revela a ele e pede que ele testemunhe e comece a falar primeiramente dentro da sua casa. Então, o nosso primeiro campo missionário precisa ser no nosso lar. O nosso primeiro campo missionário é no nosso lar. E por que o nosso primeiro campo missionário é no nosso lar? Porque dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Então, o primeiro teste que você passa é dentro da sua casa, no meio da sua família. Essa é a primeira missão, e essa missão é trabalhosa. Amém? E quantos querem fazer parte dessa missão? Levar as boas novas do Senhor. Por que dá trabalho? Falar do amor de Deus no meio da nossa casa. Porque se você estiver falando só da boca para fora, aquela pessoa que lhe conhece vai saber. Vai dizer assim: rapaz, esse cabo é tão bacaninha na igreja, fala tanto do amor de Deus na igreja, recebe os irmãos tão bacaninha, fala, sorri, e quando chega dentro de casa é uma fera braba, não tem no mundo quem dome. Então a nossa primeira missão é dentro da nossa casa. Amém? Então sua família precisa ver a transformação que Deus operou na sua vida. O que Deus faz por nós precisa ser contado aos outros. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: o que Deus fez na sua vida precisa ser contado. Você precisa abrir sua boca, você precisa falar da transformação que Deus fez na sua vida. Você precisa falar. Esse homem falou, esse homem pregou, esse homem falou das boas novas do Senhor. Você consegue imaginar o quanto que as pessoas ficaram admiradas desse milagre? Porque antes ele era alguém rejeitado e agora ele é alguém vestido, é alguém tranquilo, é alguém que está falando do amor de Deus. Amém? Os gadarenos rejeitaram a Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Por que os gadarenos rejeitaram Jesus? Porque eles pediram para Jesus se retirar daquele local. Então eles rejeitaram a Jesus, mas Jesus não abriu mão dos gadarenos. Por que ele não abriu mão dos gadarenos? Porque ele deixou alguém transformado lá dentro. Ele está levantando você lá no meio da sua casa, está levantando você lá no meio da sua família, para você falar da transformação que o Senhor tem feito na sua vida, para você testemunhar, para você alcançar. Então o Senhor não nos trata de conformidade com os nossos pecados. Então o Senhor poderia ter olhado para aquele povo e dizer assim: rapaz, esse povo é um povo ingrato, eu vou deixar eles para ir. Ele poderia muito bem ter convidado aquele homem que era endemoniado, que ele tinha curado, para poder ir com ele, mas o que ele fez? Aquele homem estava fazendo aquele apelo para Jesus de uma forma de agradecer a ele pelo milagre que ele tinha alcançado. Mas o que Jesus falou para ele? Não, fica aí na tua terra, fala do que eu fiz na tua vida. Então aquele povo gadareno era importante para o Senhor. Não somente aquele endemoniado, ele queria alcançar mais pessoas. E aí ele levanta um homem no meio daquele povo corrompido, para falar de um amor transformador que transforma a minha e a sua vida. Então aquele homem foi levantado ali com um propósito. Tem algo muito interessante nessa passagem que lemos hoje. Jesus concedeu 2 pedidos. Primeiro, ele concedeu o pedido dos demônios, porque aquela legião pediu para ele para ir para os porcos. Ele foi lá e autorizou eles irem para os porcos. Segundo, aquele povo daquela região pediu para ele se retirar da região. Ele se retirou.
mas ele não atendeu o pedido daquele endemoniado que ele tinha curado. Por quê? Porque aquele homem tinha uma missão naquele lugar. E você tem uma missão onde você está. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você tem uma missão. E o que você tem feito com essa missão? Você tem falado do amor de Deus? Você tem falado das maravilhas que Ele tem feito na sua casa, no seu lar? Então, Gadareno foi salvo para alcançar a vida de outras pessoas. E aí eu quero dizer para você, a sua família precisa ser o seu primeiro campo missionário. Nós precisamos primeiro ganhar os da nossa casa. É fácil, pastor? Não é. Mas quem foi que disse para você que seria fácil? Porque o Senhor nos diz, e nos afirma que a gente vai ter problema na nossa vida, que a gente vai passar por dificuldade. Mas se você estiver com Ele, Ele vai estar com você e vai te ajudar a vencer essa dificuldade, amém? Então, ele sabia como ninguém o que havia acontecido e agora poderia testificar sua profunda mudança. Não estaremos credenciados a pregar para os de fora se ainda não testemunhamos para os da nossa própria família. Então, o que esse homem, por que ele foi impedido de sair daquele local? Porque ele precisava falar do poder transformador do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você precisa testemunhar no meio da sua casa. Você precisa testemunhar no meio da sua família. Você precisa testemunhar no seu bairro, na sua cidade. Então esse homem torna-se uma luz no meio da escuridão. Ele prega não só para a sua família, mas também para toda a região de Decápolis. Então esse homem começou falando do amor de Deus para os seus familiares, para aquele povo daquela região, daquele entorno. E depois ele foi lançado para poder alcançar as pessoas dessas 10 cidades. Amém? Ele não apenas anuncia uma mensagem teórica, mas o que Jesus lhe fizera. A sua própria experiência, ele era um retrato vivo do poder do Evangelho. Ele era um verdadeiro monumento da graça. Aquele homem foi alcançado pelo Senhor. Aquele homem foi transformado pelo Senhor. E eu queria perguntar para você, o que Jesus tem feito por você? Que você pode sair e falar do amor de Deus para outras pessoas. E o que Jesus tem feito pela sua família? Você tem algum motivo de agradecer a Ele? Amém? Então Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar. Por que Jesus não aceitou levar aquele homem com ele? Porque ele sabia que ele era importante naquele local. Amém? Então devemos submeter nossas escolhas ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? O importante é estar no centro da vontade de Deus. Esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas ele permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho de graça. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Eu queria que Israel colocasse lá Salmos 49, 7. Então aquele homem foi levantado naquele lugar porque ele tinha uma missão.
Aquele homem foi transformado naquela localidade porque ele tinha uma missão. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma missão para a sua vida. Ele tem uma missão para a sua casa. Ele tem uma missão lá no seu trabalho. Olhe para quem está do seu lado. E essa missão é sua. Você está pronto para fazer ela? Amém? Colocou, Israel? Salmos 49, 7, que diz assim: o homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Então, quanto vale uma vida? Diga para quem está do seu lado, diz, não tem preço. Por que não tem preço? Porque a passagem que nós acabamos de ler fala que ninguém pode pagar a Deus. Israel coloca lá em Marcos 8,36. Marcos 8,36. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro